Pois é, todo mundo agora só fala disso. Eu não nasci gay, a culpa é do meu pai. Um cara de 1,90 m, lutador de jiu-jitsu. Lindo. Bonitão, cara. E aí eu comecei, bicho, a olhar esse cara diferente, assim, interessante. Bicha! Eu sou pit bicha com P! Boizinho, né? Cedão, assim, eu olhava assim pra ele. Eu falava, para, me dá esse remédio aqui. Para, né? Besta. Bobo. Lá na boca do povo é que o Whindersson virou a casaca. Ou seja, ele agora não gosta mais dela. Ele agora gosta dele. Ou seja, ele está se declarando ser gay. Se nós formos analisar essa trajetória de hoje, a qual eu quero falar com você, nós vamos ver que a humanidade ela está indo em um abismo sem fim, onde pessoas com depressão estão desenvolvendo transtorno psicológico a qual ele jamais ou ela jamais imaginaria que ia ter. Nunca se ouviu falar tanto no Brasil em casamento de pessoas do mesmo século desde 2023. Desde 2023, cara, velho, parece loucura. O que mais tem são pessoas do mesmo sexo se casando. Eu não estou trazendo aqui um preconceito ou algo do tipo. Não, estou trazendo aqui um pensamento, um ponto de vista. E cabe a você aí do outro lado, meu amigo e minha amiga, também deixar a sua opinião aqui neste vídeo. Inclusive, se você ainda não é inscrito, já se inscreve para não perder nenhum vídeo. A sua inscrição é fundamental para o crescimento deste canal. O que é que nós podemos analisar com essa narrativa toda? Eu sei que alguns riram, eu sei que alguns ficaram assim, meio para lá e meio para cá. A verdade é que o que estamos passando aqui não é coisa de outro mundo. Não é coisa que nunca aconteceu. Desde que mundo é mundo, as pessoas tendem a ter essa caída pelas coisas erradas. Você pode ver, as pessoas têm tudo para se alimentar bem, mas as pessoas se alimentam mal. As pessoas têm tudo para viver com saúde, mas preferem viver fumando cigarro na beira de um bar, usando entorpecente ou algo do tipo. Quando nós olhamos também para as pessoas que se desabrocharam, entre aspas, e optaram por viver, sabe, com a pessoa do mesmo sexo, você tem que puxar a narrativa da vida dessa pessoa e ver o que que ela passou, o que que ele passou. Porque se nós formos analisar aqui a olhos nus, cara, velho, por que que tem tanto homem se relacionando com homem e ao mesmo tempo se relacionando com mulher? O que que tá levando essas pessoas a ter essa caída tremenda, cara? Entende? É caída demais, cara, que você vê cada pessoa cada vez mais querendo se envolver com outro homem. Onde mulheres deixam o marido e vai casar com outra mulher. Cara, velho, eu conversei com uma pintora que trabalhou comigo. Preste bastante atenção nisso. Ela largou o relacionamento dela para casar com outra mulher. E no fundo, o que mostrou, cara, esse lado dela de apego para com a companheira tem um passado sombrio.
E sem querer, na hora do almoço, a gente prosseguia. Quem é de obra sabe, na hora do almoço tem aquela resenha, você conversa, você com a sua marmita ali, comendo. E ela me passou a seguinte informação, que veio de um relacionamento abusivo, aonde o seu ex-marido espancava ela, entende? E que ela teve que lutar bravamente para não ser morta. Porque a gota d'água foi quando o marido dela estava com a enxada para desferir golpe nela. Ela teve que sair correndo do Maranhão e vir para Brasília. Esse lado de sofrimento, de depressão, de ansiedade da pessoa desenvolveu, cara, um lado de apego, aonde uma mulher ali tá dando mais amor, mais carinho, mais afeto do que o homem. É fato. É fato que todo presente da pessoa, no seu exato momento, ele reflete, ou ele vai refletir o que ele viveu atrás. Não tem como uma pessoa que viveu, cara, uma vida de cão, cara, de briga dentro de casa, de discussão, de peleja. Poxa, hoje ele tá uma pessoa sóbria. Tem mancha, tem ruga, tem cicatrizes que veio da pessoa passada. É por isso que tem muitas pessoas que vivem à base de remédio. Pessoas que tá lá toda semana com um psicólogo. E o que mais, cara, tá mostrando esse futuro que a tendência de homem se relacionar com homem, cara, é o feminismo atacando. Porque hoje, literalmente, não tem nenhuma vantagem de um homem estar casado. Qual é a vantagem de um homem estar casado? Desde que entrou a Lei Maria da Penha e cada dia está se aprimorando mais, ou seja, está criando mais regras que literalmente castra o homem e coloca a mulher na posição de homem, o homem está retirando, cara, o seu time de campo. Porque um homem com cabeça, igual o velho aqui, ele não vai se relacionar com a mulher, cara, que amanhã ela pode muito bem dar um grito lá na delegacia, dizer que eu abusei dela psicologicamente, e eu sair daqui algemado, pegar 30 anos de cadeia e bagunçar minha vida. Aí você vê que tem pessoas, homens, que saíram do mesmo relacionamento e encontram o quê? Outro homem. Meu irmão, golfar, qualquer buraco um homem golfa, meu filho. É. Você já viu aquele ditado que no Nordeste, nem na boca da jumenta os camaradas beijavam e não se satisfaziam? E hoje os camaradas limpos, que se cuidam. Olha só, parece bizarrice isso. Mas isso, cara, está demonstrando o futuro da humanidade. Quando tiver lei que castra um homem, tira o direito dele governar sua casa e coloca essa responsabilidade somente na mão da mulher, o homem vai cair fora. O homem vai pensar 2 vezes antes de se relacionar. Você está entendendo isso? Você está entendendo que essa narrativa do Whindersson Nunes dizer que é gay, cara, dizer que ele quer um homem, que o homem tratou ele bem, isso vem, cara, de manchas futuras? Homens não tratou ele bem. Ninguém sabe como é que foi a vida dele com o pai dele, com os tios dele. Entende? Isso aí, cara, tem muitas pessoas comentando sobre esse assunto. E o que você tem que entender é que cada vez mais que o homem, ele deixar, cara, de ser o que ele é na essência, a tendência é ele desbandalhar, virar a casaca,
virar a camisa dos avessos. Então não se espante, meu querido. Quando você ir no metrô, tá um homem com aliança, o outro homem com aliança de mão dada. Tá tudo certo. Tudo certo. Não se espante quando você entrar no elevador, tiver uma mulher agarrada com outra mulher, cara, em posição de carinho, abraçando. E as dois, tanto de uma mulher como de outra, vai estar com aliança na mão, casada. O que nós percebemos, cara, com essa história toda? Que a desconstrução, entende? Do que foi feito por Deus está sendo cada vez mais destruído pelo ser humano. Os planos de Deus é perfeito, mas as atitudes dos homens, mulheres, delegados, governadores, presidente, faz que aquele homem se desvie. A palavra de Deus fala assim: não é bom que o homem viva só. Farei, pois, para ele uma disjuntora. O que é uma disjuntora? É uma ajudadora, uma mulher que vai lá dar um esforço. Não é bom. E tanto que isso é verdade que o homem não consegue viver só, cara. Só se ele tiver muito fôlego, cara, se ele for muito foda, cara. Ele não consegue viver só por muito tempo. A solitude é boa, cara, mas por muito tempo ela pode te trazer alguns transtornos. Viva a solitude aqui nesse canal. É por isso que você vê um homem se relacionando com outro homem. Por causa de quê? Da solitude. Você vê a mulher se relacionando com outra mulher. Por causa de quê? Da solitude. Então a solitude, cara, ela tem um patamar. E se esse patamar ele for ultrapassado, aliás, meu irmão, a chance de esta pessoa, deste homem, desta mulher, desenvolver, cara, um transtorno psicológico é grande. É grande. Veja o exemplo, cara, do Amado Batista. Ele é um homem que não consegue ficar com mulher nenhuma. Casa, daqui a pouco, passa 5, 7 anos, macho arruma outra mulher. E quanto tiver lei, cara, proibindo o homem, cara, de ser homem, proibindo o homem de ser pai de família, mais desse movimento a gente vai ver. Cada vez aumenta mais e mais o aumento de homens, de mulheres que são junto, que estão se juntando com mulheres, cara, união do mesmo sexo. E você tem que fazer uma escolha hoje. A solitude sua tem que ter um grau. Se ela ultrapassar aquele grau, aquele limite, é ruim pra você. É por isso que eu sempre prego aqui nesse canal, cara, que o homem tem que viver só se ele puder. Agora, se ele arrumar, cara, o que tá na Bíblia, uma mulher sábia, virtuosa, quem não achará? O seu valor excede a de rubis. Entende? O que eu trago aqui nesse canal Fábrica de Homem, cara, é pegar os seus olhos, tirar toda a escama, tirar toda a poeira e você enxergar o mundo como realmente é. O extremismo não vai resolver nada. A intolerância contra o homem não vai resolver nada. A intolerância contra a mulher não resolve nada. A intolerância religiosa não vai resolver absolutamente nada. Mas a partir que o homem, cara, ele cair em si, ele volta atrás. Lembra do filho pródigo? Quando ele estava comendo bolota, ele desejava comer bolota com os porcos, morrendo de fome. E ele se lembrou que na casa do pai dele tinha abundância. E ele caiu em si. Você precisa cair em si. Vou voltar atrás. Pai, errei contra os céus e perante ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Mas me trata como um dos teus trabalhadores. Meu irmão, tu tem que reconhecer, cara.
que você está errado. Que este caminho que você está levando não vai te levar você a lugar nenhum. Minha amiga, esse extremismo que você está querendo levar, cara, querendo tomar posição de homem, não vai te levar você a lugar nenhum. Não existe maior honra, cara, do que uma mulher escutar, cara, quando tá apertado financeiramente, um trabalho, e o homem dizer assim: deixa, o pai tá aqui, ele resolve. Joga nos meus peitos. É gostoso demais, cara. É gostoso demais, cara, quando você chega em casa cansado e a mulher fala: meu filho, vem cá, eu sei o que você precisa. E te trata bem, te dá aquela comida, te dá aquele aconchego, te dá, cara, aquele talento. Somente a mulher sábia faz isso, cara. O problema da história. Somente o homem sábio, cara, ele faz isso. O imprudente, ele destrói. Quem está destruindo o próprio universo, quem está destruindo, cara, os próprios relacionamentos, é o próprio Deus. Você tem que se arrepender e entender, cara, que o que está havendo hoje é um reflexo do passado e vai refletir. Até aqui, obrigado pela sua audiência e pela sua paciência. Até o próximo vídeo. Tchau.